Boa noite pessoal. Vou colocar aqui o tema da live, Neurobriefing, para nós podermos dar início aqui, deixar aqui como comentário fixo para o pessoal poder identificar na hora que entrarem. Fixar comentário. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. A gente vai falar sobre o Neurobriefing hoje. O Neurobriefing é uma estrutura diferente, né, do que a gente está acostumado dentro da arquitetura. Então, a gente está acostumado a fazer um briefing convencional e hoje a gente vai entender qual que é a diferença desse briefing convencional com o Neurobriefing, quais respostas o Neurobriefing vai gerar para nós, que normalmente o briefing não consegue, né, estabelecer enquanto resposta que nós precisamos para gerar projetos mais humanos, projetos melhores realmente para os nossos clientes, tá certo? Então, olha só, pessoal, a gente vai dar início aqui já na live. Deixa eu só colocar aqui o meu conteúdo para eu ir acompanhando aqui para poder dar as informações direitinho para vocês e não me perder. Então, primeiramente, nós vamos falar da importância da separação de programa de necessidades de briefing. Existe uma diferença que se faz em termos de necessidade do estado em que o cliente precisa se encontrar para que ele possa responder a um e a outro. Então, todas as vezes que a gente está falando sobre o programa de necessidades, a gente está falando de algo muito mais técnico. Então, o cliente precisa estar com a racionalidade dele em dia, né, para poder executar a questão do programa de necessidades. Tá certo? Então, quando a gente fala em separar programa de necessidades de briefing, é exatamente porque o cliente, ele precisa ter a consciência de que um programa de necessidades é algo técnico, é algo que ele precisa estar no seu desempenho racional para poder responder aquilo. Já quando a gente está falando do briefing, o cliente precisa estar em um estado diferente, um estado comportamental, emocional, mental diferente para poder responder a isso. Tá certo? Então, todas as vezes que a gente for fazer essa etapa inicial do projeto, que significa as questões de necessidades, de demandas, daquilo que a gente precisa fazer com que o cliente esteja presente para aquilo, para a gente dar sequência no projeto, a gente vai iniciar com um programa de necessidades para pegar dados técnicos e depois a gente vai fazer o briefing. Então, precisam ser coisas separadas. E aí, a neuroarquitetura já entra, né, com esse diferencial no ponto de vista da forma de se projetar, porque normalmente isso é feito de outra maneira quando a gente está falando de um projeto convencional. Normalmente as pessoas unem tudo, né? Elas unem o programa de necessidades com o briefing e aí acaba sendo uma coisa muito rasa. Então, todas as vezes que a gente for iniciar, primeira coisa, a gente vai colocar em formas separadas de abordagem o programa de necessidades e o briefing. Mas quando a gente está falando aqui de briefing, a gente também está falando de um briefing com um processo completamente diferente do briefing convencional. A gente está falando do briefing dentro da neuroarquitetura. O que significa? O que é esse briefing dentro da neuroarquitetura? Lá no comecinho eu falei que o cliente ele precisa se encontrar em estados diferentes para responder a um programa de necessidades e a um briefing, certo? Então, quando ele for responder ao programa de necessidades, ele vai ter um olhar muito mais racional. E agora a gente vai trazer para ele uma sensibilidade muito maior, uma atenção mais sensível ao contexto de vida dele, ao contexto de projeto que ele precisa para que a gente apresente, então, depois lá as respostas e tudo mais. Mas ele vai precisar estar em uma condição mais sensível para poder responder a esse briefing, tá certo? Então, a princípio, a gente vai ter em mente, né, que o cliente precisa se colocar presente para determinadas realidades que ele ainda não está presente para elas, né? Como que a gente vai fazer isso? Normalmente, no briefing convencional, a gente tem o hábito de simplesmente sentar com o cliente ou enviar um questionário, mas ele responde, né, esse briefing, esse programa de necessidades que normalmente todo mundo coloca junto.
Ele responde isso de uma forma mais superficial, justamente porque ele não se colocou presente para algumas questões que ele vai precisar analisar. Então, por isso, a gente vai seguir alguns passos, né, para a gente introduzindo o cliente no processo de aprofundamento que a gente precisa que ele busque. Então, a gente vai fazer isso tentando entender como que é a contribuição que a neuroarquitetura tem, né, para a gente poder entender por quê. A neuroarquitetura, ela não estuda apenas a forma com que os espaços vai trazer qualidade de vida, bem-estar. Ela vai ter respostas mais claras sobre como, por exemplo, a gente faz a leitura espacial dos ambientes, tá certo? Deixa eu só clicar um negocinho, tá? Desativar os comentários aqui rapidinho, só para eu não ver quem tá entrando e saindo, para eu não ficar confusa. Então, aqui, ó, a gente precisa entender que para melhorar a experiência do cliente realmente, a gente vai ter que conduzir ele por rumos que ele mesmo se insira no processo de aprofundamento. Então, o briefing convencional, ele não proporciona isso, tá certo? Então, como a gente sabe, o cliente normalmente não está presente para leitura espacial, né? E todos nós fazemos um processo de leitura de espaço. Então, todas as vezes que eu me coloco no espaço, eu faço uma leitura daquele espaço. Eu estou, de certa forma, interpretando aquilo, e isso tem diversas condicionantes que vão me dizer como eu vou interpretar esse espaço. Certo? Então, se a gente sabe que o cliente não está presente para como que ele mesmo faz essa leitura do espaço, é isso que a gente vai fazer. A gente vai seguir uma estrutura para poder conduzir ele, para ele mesmo dar as respostas que a gente precisa de como é a leitura dele referente a esse espaço, de como é a demanda, a necessidade, porque ele vai ficar presente para realidades que ele ainda não estava, certo? Então, todo ser humano, para todo ser humano, existe a seguinte questão, né, que é a relação entre o mundo externo e os campos sensorial, cognitivo e comportamental. O que eu quero dizer com isso? Todos nós, seres humanos, a gente se relaciona com os espaços, com os ambientes, e a gente tem essa relação seguindo essa ordem. Então, a gente tem o campo sensorial atuando, o campo cognitivo atuando e o comportamental também. Então, essa relação que a gente tem com o mundo externo e os nossos campos sensorial, cognitivo e comportamental influencia a maneira como nós vamos reagir frente ao que a gente está algo que está sendo proporcionado a nós, né, enquanto experiência. Por que isso acontece? Porque ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, a gente vai construindo a nossa compreensão de mundo, né, todos os seres humanos. Então, a nossa compreensão de mundo, ela também significa a compreensão, a leitura de como a gente interpreta os espaços, interpreta os ambientes, o ambiente social, né, e isso vai sendo condicionado por causa das nossas experiências. Então, juntando, né, eu como ser humano, as experiências que eu tenho e essa relação com o espaço que passa pelos campos sensorial, cognitivo e comportamental, vão fazer com que eu vá construindo aos poucos a minha leitura, a minha compreensão de mundo. Então, levando isso em consideração, é que a gente vai começar a conduzir esse neurobriefing com o cliente, certo? Então, como que funciona a relação entre esses três campos, né, que a gente se relaciona através deles com o ambiente externo, com o ambiente em que nós nos colocamos ali, né, estamos inseridos. Na verdade, o campo cognitivo, ele vai interpretar o campo sensorial e isso vai levar a uma decisão comportamental. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai usar um exemplo, por exemplo, quando a gente está dirigindo e a gente se depara com um cruzamento e a gente tem a sensação de que a pessoa que está vindo pela rua ali do lado não vai parar. E o que a gente vai fazer nesse momento? A gente teve uma sensação, a gente teve uma interpretação ali da realidade. O nosso campo cognitivo, então, interpretou essa sensação e o que ele vai ter como resposta? A resposta é que aquilo ali simboliza para mim um perigo, um risco. E aí o campo comportamental vai atuar com uma decisão, uma tomada de decisão que vai ser colocar o pé no freio. Então, nesse sentido, a gente está vendo o campo cognitivo interpretando o campo sensorial e gerando uma resposta comportamental. E, na verdade, todas as situações em que nós nos colocamos durante o nosso dia, elas estão passando, né, por esse processo de que o que a gente foi aprendendo ao longo da vida vai interpretar aquilo que a gente está tendo como sensação em relação a alguma experiência, alguma realidade ali que a gente está se colocando nela,
né? E aí a gente vai ter uma resposta comportamental, uma resposta de tomada de decisão em relação àquilo, em relação a isso que a gente está vivenciando naquele momento. Então, quando eu dei o exemplo aqui, né, da gente quando está dirigindo e percebe que a pessoa que vai se deparar com a gente no cruzamento não vai frear, não vai parar, a gente interpretou aquilo, teve aquela sensação de que ela não vai parar, depois a minha cognição vai interpretar aquilo como sendo um risco, porque eu aprendi que se eu não parar, se eu não tomar a providência de fazer aquilo que a outra pessoa deveria fazer, eu vou me acidentar. Então, a gente tem essa experiência, esse aprendizado, né, que nos levou a ter, então, uma resposta comportamental. Mas percebem que nós temos essas respostas e nós geramos essas respostas, né, que passam pelo campo sensorial, cognitivo e comportamental, quando nós, de alguma forma, nos expomos a alguma realidade. Então, quando eu estou me deparando com alguma realidade, eu vou ter uma resposta àquilo que vai passar por esses 3 campos, certo? Isso quer dizer que se eu apenas imaginar determinados cenários, pode ser que a minha interpretação ela seja errada. Quantas vezes já aconteceu com vocês, por exemplo, de vocês imaginarem, né, se passando por determinadas situações e pensar que aquilo vai ser de um modo e quando você se depara com aquela realidade, né, de fato, você se comporta e se vê tendo uma reação completamente diferente. Isso significa exatamente que a gente não consegue simplesmente imaginar e colocar no campo abstrato as nossas percepções. A gente precisa realmente vivenciar e estar expostos, né, a elas para que a gente possa realmente tirar dali alguma resposta concreta referente ao nosso comportamento, referente àquilo que a gente vai realizar como reação em relação ao ambiente, em relação à situação, ao contexto que a gente está vivendo. E com o espaço não é diferente. Todo espaço, ele gera em nós um tipo de comportamento, certo? Então, para a gente poder saber como que a gente se relacionaria com um determinado espaço, a gente, de algum modo, tem que se colocar presente para ele, para que a gente possa saber quais vão ser as nossas respostas. Porque se a gente apenas imaginar, isso não vai ser uma resposta eficiente, não vai ser uma resposta de todo correta, certo? Então, para que a gente faça com que o cliente, né, no processo de briefing, no processo ali de entendimento de qual que é a demanda dele, ele possa realmente ter uma experiência de algum modo com um espaço para poder gerar respostas nele e ele nos transmitir essas respostas para que a gente possa ser mais assertivo no projeto, a gente vai precisar, do mesmo modo, colocar ele diante de algumas realidades para que ele possa interpretar e passar por esse processo sensorial, cognitivo, comportamental diante daquilo e a gente trazer respostas, tá certo? Então, obviamente que a gente está falando aqui num processo de briefing, a gente não está falando de apresentar uma realidade para o cliente concreta de fato. Como que a gente vai fazer no neurobriefing? A gente vai apresentar isso a partir de imagens, a partir de vídeos e fazer com que o cliente trace esse caminho. Então, vou explicar isso melhor para vocês, porque isso é um ponto muito interessante do neurobriefing. Ele envolve várias vertentes, né? O neurobriefing, ele não é só feito dessa questão das imagens, mas isso é a parte principal que vai melhorar muito a assertividade de vocês e principalmente vai colocar o cliente em um modo de percepção que ele não imaginava que teria, né, no momento de ter uma reunião de briefing com você. Então vai ser legal porque vão começar a surgir coisas ali no decorrer, né, dessa trajetória. Então, a experiência proporcionada por essa amostra de imagens, obviamente, ela não é suficientemente rica sensorialmente falando, quanto é a experiência de se estar em um ambiente realmente, vivenciando aquele ambiente, mas elas já nos apresentam respostas nessas mostras de imagem, já nos apresenta respostas muito melhores do que se a gente ficar só no campo imaginativo. Então, o cliente, quando ele tem um projeto em vista, ele normalmente imagina diversas demandas, ele imagina muitas questões que ele possa precisar, mas para muitas outras ele não vai estar presente e pode acontecer também de ele estar errado, né, diante de algumas questões que ele está considerando como correta, como necessária para o projeto dele. Então, quando a gente está em um ambiente, a gente sempre vai percorrer esse caminho, né, de interpretar sensorialmente, ter a sensação em relação àquele espaço,
passar pelo campo cognitivo, ou seja, eu vou interpretar, né, eu vou reconhecer aquilo de alguma forma, devido àquilo que eu aprendi ao longo da minha experiência, e aquilo vai me gerar um comportamento. E quando a gente fala em comportamento, a gente está falando de espaço, tanto a gente vai conduzir um comportamento de compra, um comportamento de integração, um comportamento X que a gente queira, né, nos nossos clientes, mas a gente também está falando de respostas que o nosso corpo vai dar fisiologicamente falando. Então, quando a gente fala de estresse, quando a gente fala de relaxamento, quando a gente fala de muitas questões que vão envolver o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, também entram nessa questão do comportamental que vai ser gerado nas nossas experiências com os ambientes. Então, sensorial, cognitivo e comportamental, no comportamental também vai entrar as nossas reações diretas e reações fisiológicas, né, que o nosso cérebro vai mandar como recado aí para o nosso corpo, que vai influenciar na nossa saúde, no nosso bem-estar, e isso vai ser demandado pelo espaço também. Então, sempre que a gente lê um lugar, ler, que eu falo, é fazer a leitura e interpretação passando por esses 3 campos, a gente vai adotar uma postura adequada àquele espaço, certo? Então, se você parar para pensar como é o seu comportamento em diferentes espaços, você vai ver que você adota uma postura, né, um comportamento que seja coerente com aquele espaço. Então, o seu comportamento na sua casa é muito diferente do seu comportamento, por exemplo, no hospital ou numa maternidade de um hospital, onde você precisa... Vamos falar, por exemplo, do tom de voz. O tom de voz com que você conversa com alguém na rua é o mesmo com que você conversa dentro de um hospital, dentro de uma sala onde tem uma criança. Então, enfim, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele vai se adequar posturalmente falando, ele vai se adequar fisiologicamente falando, das nossas reações ao ambiente. Então, todas as vezes que eu me colocar no ambiente, eu vou estar fazendo essa leitura e me adequando, né, enquanto postura, enquanto reação àquele ambiente. Então, uma das estratégias do neurobriefing é expor o cliente a alguns ambientes, né, através dessas imagens, através dos vídeos, para que ele possa, de alguma forma, realizar essa leitura e a gente ter essa leitura assistida por nós profissionais. Então, juntamente com uma condução que o arquiteto vai propor, tá certo? Então, a apresentação de imagens, ela é associada a menções, a experiências, né, que podem trazer grandes verdades para a superfície. Isso é que é o mais interessante. Então, algumas das respostas, né, a gente já vai entrar um pouquinho na questão de quais respostas que esse neurobriefing precisa gerar, né, para mim. Então, a gente vai compreender, por exemplo, apresentando imagens para o cliente, reconhecer, pedir ele mesmo para ficar presente para questões como, por exemplo, para onde ele gostaria de ir, para onde ele se imagina indo, quando ele precisa relaxar, quando ele precisa esfriar a cabeça, quando ele precisa se colocar num ambiente de menos estresse. Quais ambientes ele procura, onde ele procura se estabelecer, para onde ele vai nesses momentos, certo? Onde ele se imagina, o melhor lugar que ele poderia se imaginar quando ele está em um momento, às vezes, de estresse e ele queria reparar isso, ele queria se tirar dessa situação, certo? Então, em algum desses lugares, por exemplo, que a gente está apresentando nas imagens, você, cliente, né, não gostaria de ir de jeito nenhum, e aí a gente vai apresentando essas imagens. E aí o mais interessante de tudo é remeter a memórias, tá? Então, todas as vezes que a gente está falando de um projeto, a gente está falando de um indivíduo, a gente sabe que esse indivíduo ele tem memórias que vão afetar a experiência dele nos espaços. Então, a gente tem as memórias que são mais primitivas, ou seja, que são mais comuns a toda a espécie humana. A gente tem as memórias sociais e culturais, então é interessante que nessa mostra de imagens você busque reconhecer pontos ali da cultura, da origem, da localização desse cliente que faça com que ele tenha determinada experiência, determinada percepção de ambientes que poderia ser diferente se ele tivesse vindo de um outro lugar, por exemplo. E a gente tem as memórias individuais, né? A gente já mostrei aqui em outros momentos para vocês a pirâmide das memórias. Então, nesse momento, a gente tanto vai identificar memórias primitivas quanto sociais, mas principalmente memórias individuais. Então, eu vou buscar fazer com o cliente, com que, através dessa mostra de imagem, ele possa se estar presente mesmo, ele possa estar presente para determinadas realidades. Então, em que momento, em um ambiente parecido com esse, você se encontrou em uma situação
que foi negativa para você, quanto disso você guarda, né? Quanto esse ambiente te remete a algo ruim ou algo bom. E isso ele vai puxar na memória dele de acordo com vários aspectos que ele está visualizando ali naquelas imagens, e aí ele vai se tornando cada vez mais presente para as realidades que ele mesmo não estava reconhecendo, e isso vai influenciar aquilo que ele vai pedir para você como demanda, aquilo que ele vai decidir como demanda para o projeto dele. Então, o neurobriefing, né, a neuroarquitetura, ela passa por outros caminhos também. Então, a gente tem a definição do objetivo, a definição da persona, mas a ideia aqui é justamente fazer com que vocês entendam o seguinte: a aplicação dessa amostra de imagens, ela é feita justamente para identificar as particularidades do indivíduo. E essas particularidades, elas podem ser também particularidades de um grupo e não só de um indivíduo. Nem sempre a gente está falando de um projeto, a gente está falando de um projeto que é para uma pessoa, né? Normalmente, a gente está falando de projetos que vão ser para mais pessoas. Então, quando eu faço isso, independente do tamanho do grupo, né, eu proporciono um tipo de experiência que vai gerar respostas mais aprofundadas do que o briefing convencional geraria. Então, nesse processo é sempre legal a gente identificar as questões voltadas, como eu falei, às origens, as questões sociais, de cultura. Por quê? Porque as nossas experiências são construídas a partir disso, a partir do nosso convívio, da nossa contextualização, da nossa realidade. E aí a gente vai trazendo isso cada vez mais para a parte individual, ou seja, os clientes vão reconhecendo as memórias que eles têm para com os espaços, né, e aquilo vai causar neles sensações. E aí eles vão ter respostas cognitivas em relação àquilo e ter uma resposta comportamental. Não, eu não quero isso. Eu não quero esse item no meu projeto. Eu não quero usar essa cor. Eu não quero um projeto com esse layout, porque ele vai começar a identificar determinadas questões, né? Ou se não, pelo contrário, ele vai falar: eu quero isso aqui, eu não estava presente para o quanto eu gosto de ter essa sensação, né? Essa sensação de quando eu olho para esse espaço, eu quero ter essa sensação na minha casa, eu quero ter essa sensação no meu ambiente de trabalho. Então, à medida que você vai separando essas imagens e mostrando para o cliente, ele vai se tornando presente para as realidades, tá certo? Então, a gente vai passar por várias imagens e aí a gente vai montando isso, à medida que a gente vai fazendo, cada vez vai ficando mais específico, mais aprofundado, né, para a gente poder ter essas respostas. E a gente vai conduzindo esse momento de experiência mesmo para o cliente. É realmente gerar uma experiência. Se a gente fala que a neuroarquitetura, que os espaços, eles geram experiências, eles geram vivências, e isso influencia nós enquanto seres humanos, influencia a nossa vida, tem respostas cerebrais na gente, né? Então, tem áreas que se ativam, tem áreas que se relacionam melhor com determinado espaço, então as respostas cerebrais são diferentes. Então, isso tudo fala para nós que as experiências são relevantes. Então, por que no processo projetual eu não exponho o cliente, não escolheria expor o cliente a experiências justamente para ele ter as respostas, certo? Porque quando o lugar estiver pronto, quando o projeto estiver pronto, ele vai experienciar, ele vai vivenciar. Só que depois de pronto, ele pode simplesmente se colocar lá naquele ambiente e ver que não era exatamente aquilo que ele imaginava, se ele não passou por um processo de neurobriefing aprofundado. Você lembra que a gente falou que quando fica só no imaginário, a gente pode distorcer a situação, a gente pode realmente imaginar que é uma coisa e quando se coloca diante daquilo é outra? Então, o imaginário, gente, distorce o cenário. Não tem jeito. Então, todas as vezes que a gente puder expor a experiências realmente para que o cliente possa ter as respostas ali e essas respostas serem utilizadas no processo de projeto, a gente vai ter projetos mais assertivos, não tem jeito. Então, quando o projeto estiver pronto e o cliente puder vivenciar lá dentro e para aí, então, ele descobrir que experienciando, ele não tem uma boa relação com aquele espaço, ele não teve uma boa relação com aquele layout para qual ele precisava ter para um layout bom para que ele pudesse exercer as funções dele. Essas respostas não podem deixar para serem adquiridas depois do projeto pronto. Então, quando a gente faz um processo de neurobriefing, a gente tem a oportunidade de resgatar isso para o início do projeto, resgatar a possibilidade do cliente ter uma experiência realmente e não só algo imaginativo, algo que ele considera que vai ser relevante para ele que talvez não seja. Né? Muitas vezes, quando a gente considera, né, as questões a partir da racionalidade,
Isso não nos conduz à realidade e isso é certo. Tá? Então a gente precisa saber disso para poder expor o cliente através do neurobriefing. O ponto-chave do neurobriefing é expor o cliente a uma experiência mais sensível e não uma experiência completamente racional. Então vocês entendem que quando eu faço um briefing convencional, que o cliente vai lá e normalmente eu uno ali o programa de necessidades junto com o briefing, que devem ser coisas separadas, um é uma coisa técnica, o outro é uma coisa que precisa de mais sensibilidade para ser respondida. Quando eu junto isso tudo e faço simplesmente um questionário, o cliente responde, ele não está presente para as questões, ele não está devidamente no estado realmente devido para poder responder aquilo. E não é porque ele não queira te passar a informação, é porque realmente o nosso corpo, nós como seres humanos, a gente tem um sistema de funcionamento e a gente funciona, a gente responde a experiências, a gente não responde àquilo que está no campo imaginativo. Então, o neurobriefing, ele é justamente, o neurobriefing, gente, ele passa por outras vertentes, ele tem muitas outras realidades ali que são analisadas, a gente pode abordar isso depois em outras lives, mas o principal daqui é justamente essa mostra de imagens, porque a gente está trazendo para o cliente experiência, e o ambiente, ele é experiência. Tudo que a gente vê, onde a gente está, onde a gente se coloca, a gente está experienciando aquilo. O nosso cérebro, ele está tendo a sensação, a nossa cognição está interpretando aquela sensação de acordo com os aprendizados antigos que ela já tem, né, a nossa cognição, e aquilo está gerando comportamento. Então, todas as vezes que eu estou experienciando, eu estou fazendo esse processo de leitura. Quando eu não estou experienciando, quando eu estou só imaginando, a realidade é distorcida porque eu não faço esse caminho, eu não faço esse percurso de passar pelo campo sensorial, cognitivo e comportamental. Então, essa que é a diferença quando a gente está falando de um briefing convencional e quando a gente está falando de um neurobriefing, tá certo? Então, era isso o recado que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Então, o processo de neurobriefing, ele envolve muitas outras coisas, a gente pode abordar isso depois, mas a partir de hoje, eu espero que quando você for desenvolver um briefing com seu cliente, você faça essa experiência para você mesmo, para você enxergar como que os resultados vão vir mais claros, como que as respostas vão clarear para vocês quando vocês expuserem o cliente a essas respostas, a essas imagens, né, as respostas que eles mesmos vão dar, e aí isso vai trazer muita coisa para a superfície que ainda não estava presente e que provavelmente só viriam à tona depois que ele experimentasse o ambiente construído, o ambiente pronto, onde não desse mais para voltar atrás, tá certo? Então, aqui é para a gente realmente antecipar todo esse processo e fazer com que a gente tenha um resultado muito mais assertivo, muito mais pessoal, personalizado e principalmente um resultado mais humano, que vai gerar realmente qualidade de vida para essa pessoa, bons impactos e comportamentos, né, desejados, seja comportamento de compra, seja um comportamento de se sentir pertencente. Então, isso tudo vai vir no processo de neurobriefing, apresentando essas imagens e conduzindo a experiência do cliente. Tá certo? Eu queria agradecer por todo mundo que ficou aqui até agora, tá bom? Por terem assistido. Vou deixar a live salva e depois quem quiser assistir de novo ou passar para algum amigo que pode achar que vai ser interessante, né? É só assistir lá no feed. E também, pessoal, se vocês aplicarem isso, depois me contem o que vocês vão achar, tá certo? Isso vai mudar bastante aí a relação de vocês com o processo projetual, porque o briefing é o primeiro, né, praticamente a primeira etapa ali de um processo que vai abrir as portas e os caminhos para que todo o processo projetual seja mais bem sucedido, tá certo? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima live então, viu pessoal? Boa noite e obrigada por todo mundo que assistiu. Tchau, tchau!